Fala milionária, seja muito bem-vindo. Emerson Almeida por aqui do canal Eu na Bolsa, com você primeiramente agradecendo aí pela tua audiência, ou através aqui do IGTV, ou pelo canal do Eu na Bolsa com você. Graças a Deus, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas inscritas. Isso demonstra que realmente o tema, né, que a gente estuda, o tema que eu divido com você através do desenvolvimento do nosso conhecimento, que é contrato futuro de milho na B3, tem crescido. Isso é um bom sinal, demonstra que quanto mais pessoas vierem para esse mercado, mais interessante ele passa a ser, mais interessante ele fica. Hoje, né, eu quero dividir com você aí o comportamento já com relação ao fraco volume de sexta-feira, né, que chamava a atenção para nós aí. Eu comentei isso em relação ao nosso último estudo. E aí falei, né, sobre essa perspectiva que queria ver se hoje, né, no último dia do mês ou para o decorrer aí desse mês de outubro, a gente pudesse ter aí uma novidade com relação ao comportamento do preço. E a gente segue estudando a perspectiva do preço, né? A gente fala muito nesse nível do 40,60, o preço atinge tecnicamente essa barreira, né? Ou testa esse nível de resistência na casa do 40,60, não consegue ultrapassar, mas os preços continuam aí numa indicação de tentativa de ultrapassar essa barreira do 40,60, e aí indica para cima. Mais R$1 aí seria aí como objetivo a ser seguido, a casa do 41,60. Eu ainda destaco para você que no pregão de sexta-feira a gente teve um prevalecimento, né? um comportamento que prevaleceu para o lado do comprador, claro que timidamente em relação ao volume financeiro, que não foi superior a 12 milhões, ficou em torno de 11 milhões e alguma coisa. E hoje, já no pregão de segunda-feira, a gente já viu o mercado aí com mais pujança na questão do volume financeiro, passando aí da casa de 60 milhões. O pessoal comentou comigo hoje: Emerson, tem um relatório que vai sair aí nos Estados Unidos e tal. Esse relatório saiu às 12 horas, demonstrando aí que tem uma diminuição no estoque de milho que está armazenado na fazenda ou no centro de comercialização para o mercado americano. Isso impulsionou o preço de Chicago. E talvez aqui no Brasil, né, uma das justificativas que não tenha impulsionado toda a questão do preço é porque a gente respeita o posicionamento dos vendidos e faz essa utilização da leitura para o comportamento do mercado de físico. Eu deixei até, tem aí no canal do YouTube, eu não consegui dividir aqui pelo IGTV, mas deixei no canal do YouTube até falando sobre uma pergunta que me foi feita sobre essa relação do preço do físico com o preço de mercado futuro, qual que acompanha qual aí, né? Qual que destrava primeiro, se é o físico vai buscar BMF ou se BMF vem buscar físico. Recomendo que você, se não viu esse vídeo aí, procura no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, que vai estar lá esse vídeo aí para poder responder aí, caso você tenha essa dúvida aí. Sobre essa condição, então, desse não atrelamento hoje para os preços do comportamento da B3, a gente percebe que, e aí você pode destacar essa condição, se não tenha percebido, eu vou dividir isso com você, que é o comportamento do dólar, né, que já vem frente ao real, já vem com uma valorização, de certa forma um pouco mais antecipada, e aí o preço do milho hoje desconta um pouco, né, quando a gente faz a conversão do preço do milho com relação diretamente atrelando ao preço de Chicago, e aí Chicago subindo, com o dólar subindo, o nosso preço do milho aqui, claro que acompanha, mas não na mesma proporção a relação, tá beleza? Então, para que fique claro para você essa condição, a gente tem aí o Brasil aí ganhando destaque no nível de exportação. Foi anunciado recentemente que os Estados Unidos comprou aí pela segunda vez do Brasil. A última vez tinha acontecido em meados de 2012, 2013, quando teve a grande seca americana, e volta agora aí comprar mais um pouco de milho, coisa não muito significativa, mas fez compra, né? Tá mostrando que o nível de exportação aí cada vez tem mais demanda, o que segura o preço com condições firmes no mercado interno. Nessa condição do mercado interno, a gente está vendo então aí o Exalc que passou com consistência, né? E então, sobre essa condição, ainda a gente reforça, né, que os vendedores estão mantendo as suas posições. Eu quero ver se no pregão de hoje, neste pregão de hoje, com relação ao pregão de amanhã, eu quero ver se os vendidos saíram para um nível de stop, coisa que eu, por enquanto, ainda não consigo identificar. Eu faço essa leitura sobre a informação que a B3 passa, para que eu possa estudar e aí dividir isso com você, coisa que eu já faço com os meus mentorados, né, coisa que eu já faço no grupo dos meus mentorados, que inclusive eu quero dar uma notícia para você sobre essa situação da mentoria.
em função até mesmo da própria demanda da minha agenda, demanda do meu tempo, que fica um pouco escasso com relação a se dedicar e de uma maneira muito intensa, que eu me dedico para os meus mentorados. Se você é meu mentorado e está me assistindo aí agora, você sabe disso que eu estou falando. Se você não é meu mentorado, mas está dentro de um grupo do WhatsApp, percebe também meu nível de dedicação, meu nível de comprometimento com relação a entregar o meu melhor de conteúdo sobre responsabilidade, trazendo esse desenvolvimento do estudo que é mais pertinente para que você cresça com o teu nível de conhecimento. Essa situação, então, aí me faz por um tempo indeterminado aí, né, ficar ausente do plano de mentoria. Então eu estou suspendendo por hora aí a questão das mentorias online, até mesmo porque tem projetos novos pela frente e esses projetos novos demandam mais tempo, e claro que assim que esses projetos aí tiverem ponto para ser startado, eu vou dividir aqui com vocês, tá certo? Então quero agradecer para todos que estão nos grupos, que se atentaram a essa condição de se evoluir o nível de conhecimento e optaram pela mentoria, e aqueles que não, aí numa data futura, num próximo momento, aí quem sabe em 2020, né, meados de 2020, você possa ter de novo essa oportunidade. Na última semana da imersão, que foi da semana passada, eu falei, olha, para não cortar simplesmente sem uma explicação, né, o relacionamento da mentoria, né, o desenvolvimento da mentoria, eu falei, olha, vai ser os últimos mentorados aí para o ano de 2019, né, então, na semana passada, eu, na imersão online de 3 dias, né, abri essa condição, falei, olha, vou fazer aí para os últimos alunos em relação ao mês de outubro. Então, ainda tem aí duas ou três, eu preciso confirmar na minha agenda, mas duas ou três vagas para a mentoria com relação ao mês de outubro. Caso você tenha interesse, né, se você está me assistindo por aqui, através do IGTV ou pelo canal no YouTube, me chama diretamente pelos comentários aí, que eu posso dar mais detalhes com relação a esse último período aí, né, de vagas disponíveis com relação à mentoria, tá certo? Então, com relação aos preços, para a gente finalizar esse vídeo aqui, estamos aí então no teste do 40/60, buscando diretamente o 41/60 na ponta de baixa, né? O mercado precisa segurar aí agora naquele patamar do 40/20, 40/10, que é um número que está muito próximo ainda, e abaixo desse nível a gente tem o 39/80, 39,50, que poderia mudar um pouco o ânimo aí, um pouco do cenário aí com relação ao comportamento do mercado, quando a gente fala aí na ponta vendedora, para que o vendedor ganhe expressão e consiga assim fazer com que o preço realize, né, que o preço caia um pouco quando a gente fala de preço de contrato futuro novembro, B3, tá certo? Muito obrigado. Você sabe que é dessa forma que o nosso nível de conhecimento aumenta cada vez mais nessa mutualidade. Sou muito grato pela tua audiência, tá certo? Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.